E aí, galera? Hoje a gente vai mergulhar num dos eventos mais sinistros e misteriosos do século XX, o desastre de Chernobyl. No dia 26 de abril de 1986, o mundo assistiu em choque à explosão de um reator nuclear na então União Soviética. Mas o que realmente rolou lá? Que segredos obscuros ainda assombram os escombros da usina? Preparem-se para uma viagem tensa e cheia de reviravoltas. Porque hoje vamos desvendar 10 fatos sombrios e surpreendentes sobre Chernobyl que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. De segredos governamentais a heróis esquecidos, passando por criaturas bizarras e uma cidade congelada no tempo, essa história tem tudo para te deixar grudado na cadeira. Então já sabem, né? Luzes baixas, som no talo e se preparem, porque a gente vai descer fundo nesse mistério nuclear. A história começa com um teste de segurança. Na madrugada de 26 de abril, os engenheiros da usina estavam realizando um teste no reator número 4. A ideia era simular uma falha de energia para ver se os sistemas de segurança aguentavam o tranco. Mas, como a gente sabe, a União Soviética não era exatamente conhecida por seguir protocolos de segurança à risca, né? O resultado? Uma reação em cadeia incontrolável que fez o reator explodir com a força de uma bomba atômica. Uma nuvem gigante de fumaça radioativa subiu quilômetros no céu, espalhando contaminação por uma área gigantesca. Essa aqui é para quem curte umas histórias de arrepiar os pelinhos. Dias antes da explosão, começou a rolar um burburinho sinistro entre os trabalhadores da usina. Vários deles juravam de pés juntos ter visto uma criatura bizarra nas redondezas. Eles a apelidaram de o Pássaro Negro de Chernobyl. Verdade ou lenda, o Pássaro Negro de Chernobyl se tornou parte do folclore macabro do desastre, adicionando uma camada extra de mistério a essa história já bizarra. A poucos quilômetros da usina ficava Pripyat, a cidade modelo da União Soviética. Uma vitrine do progresso socialista, com quase 50 mil habitantes, prédios modernos, parques, hospitais, escolas, tudo novinho em folha. Era o lar dos trabalhadores de Chernobyl e suas famílias. Mas, em questão de horas, Pripyat se transformou em um cenário de filme de terror. A ordem de evacuação veio 36 horas depois da explosão. As pessoas deixavam tudo para trás, pensando que voltariam em poucos dias. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma congelada no tempo, um lembrete assustador do poder de destruição da energia nuclear e da fragilidade da vida humana. Enquanto a nuvem radioativa se espalhava, um grupo de homens enfrentava um inimigo invisível e mortal dentro da usina. Eram os mergulhadores de Chernobyl, 3 voluntários que se candidataram para uma missão suicida: abrir manualmente as válvulas de drenagem do reator. A explosão tinha destruído o sistema de refrigeração e o núcleo do reator estava derretendo, ameaçando contaminar o lençol freático e causar uma segunda explosão ainda mais devastadora. Vestidos com roupas de proteção improvisadas, eles mergulharam na escuridão, na água radioativa e no desconhecido. Conseguiram abrir as válvulas e evitar uma catástrofe ainda maior. A radiação era tão intensa que os robôs enviados para limpar os destroços da usina simplesmente fritavam, seus circuitos virando purê de elétrons. A solução desesperada da União Soviética? Enviar seres humanos. Esses bravos, ou melhor, condenados, eram chamados de liquidadores. Com paz, picaretas e muita coragem, eles removiam os escombros radioativos, trabalhando em turnos curtíssimos para minimizar a exposição. Milhares de liquidadores perderam suas vidas nos meses e anos seguintes, vítimas de doenças causadas pela radiação. A explosão em Chernobyl aconteceu numa sexta-feira, mas o mundo só ficou sabendo dias depois.
A primeira reação do governo soviético foi de negar, esconder, fingir que nada havia acontecido. Só quando a radiação foi detectada em níveis alarmantes na Suécia, a milhares de quilômetros de distância, que a União Soviética admitiu, a contragosto, que tinha rolado um probleminha em Chernobyl. A falta de transparência e a demora em comunicar o acidente ao mundo tiveram consequências graves. Após o desastre, uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi criada ao redor da usina, uma área isolada do mundo, entregue à própria sorte. E o que aconteceu lá dentro? A natureza, sempre resiliente, começou a se recuperar. Nos primeiros anos, cientistas documentaram uma série de mutações em animais e plantas. Insetos gigantes, coelhos com 6 patas, árvores deformadas. Mas, com o tempo, a vida foi encontrando seu caminho. Hoje, a zona de exclusão é um laboratório vivo a céu aberto, onde populações de lobos, javalis e outros animais selvagens prosperam na região. Logo após a explosão, começou uma corrida contra o tempo para conter a radiação que ainda emanava do reator destruído. A solução? Construir um sarcófago de concreto ao redor do reator 4, uma espécie de túmulo gigante para isolar o inimigo invisível. Mas essa solução era, na verdade, um remendo. Em 2016, o mundo assistiu a um feito da engenharia, a instalação de uma nova estrutura de contenção, uma cúpula gigante de aço, sobre o antigo sarcófago. A maior estrutura móvel já construída pelo homem, projetada para durar pelo menos 100 anos. 3 décadas depois do desastre, a zona de exclusão de Chernobyl se tornou um destino improvável: o turismo nuclear. Guias especializados levam grupos para visitar Pripyat, a cidade fantasma, e até se aproximar do reator 4, tudo com a promessa de uma experiência inesquecível e segura. Mas será que é seguro mesmo? Afinal, a radiação ainda está lá, invisível e persistente. Cientistas alertam para os riscos à saúde, principalmente para quem se aventura em áreas mais contaminadas. Mesmo assim, a curiosidade mórbida e o fascínio pelo perigo atraem cada vez mais visitantes a Chernobyl. Se a radiação, os segredos de Estado e a cidade fantasma não fossem suficientes para tornar Chernobyl um lugar assustador, ainda temos os relatos paranormais. Visitantes relatam experiências bizarras, como vozes sussurrantes dentro de prédios abandonados, sombras inexplicáveis que parecem observá-los e até aparições fantasmagóricas de pessoas que morreram no desastre. Seriam efeitos colaterais da radiação no cérebro? Ou será que a energia liberada pela explosão abriu um portal para outra dimensão? Chernobyl é um lugar onde a realidade e o sobrenatural se misturam, criando uma atmosfera única de mistério e terror. E aí, o que acharam dessa viagem tensa pelo lado negro da energia nuclear? Chernobyl é muito mais do que um desastre. É um lembrete assustador do poder que o ser humano detém e do quanto ainda não compreendemos. Entre o silêncio ensurdecedor da cidade fantasma, a radiação invisível e os escombros do passado, ficam as histórias de coragem, de erros mortais e de segredos que talvez jamais sejam revelados. Chernobyl nos faz questionar: até onde podemos ir em nome do progresso? Será que aprendemos com os erros do passado, ou estamos condenados a repeti-los? A resposta, meus amigos, está em nossas mãos. E aí, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, deixem o like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos curiosos e misteriosos como este. Inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos e, claro, compartilhem com aquele amigo que também adora desvendar os segredos mais obscuros da história, tipo a lenda da loira do banheiro. A gente se vê no próximo mistério.